Salve, salve, galera do canal Golaço. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O Alonso, todo mundo, você veio formou em biologia, depois pegou o gosto, foi para o jornalismo, mas você já tinha entrado na área da luta, é isso? Depois que você fez a faculdade? Sim, na verdade eu treinava durante a faculdade, eu já fazia jiu-jitsu, né? Então meio que já estava enfronhado ali no meio. Eu comecei, na verdade, vendendo fotos em campeonatos. Meu professor fazia o principal campeonato da época, que era o brasileiro de jiu-jitsu, que era a Copa Atlântico Sul, só tinha esse. Então, dessa maneira, eu fui conhecendo o jornalismo de uma maneira muito louca. Começo dos anos 2000, né, Alonso? 92 isso. 92, eu comecei em 92, fotografando campeonatos, né? Aí eu ia nas academias, não existia ainda o jornalismo marcial, eu ia nas academias vender fotos. Na verdade, eu tinha os caras como ídolo, tinha uma grande admiração por eles como esportistas, né? E chegava lá, pô, vou lá no Royler, cara. Pô, caramba, vou lá no Royler, vou saber em primeira mão como é que foi a vitória do Royce no UFC. Então isso foi me dando um tesão pelo jornalismo de uma maneira muito curiosa, porque eu chegava para vender fotos. E aí os caras confiavam em mim. Porra, o Alonso, cara, o Alonso é o cara que, pô, sempre fotografa a gente, é o cara que a gente confia. E aí quando o cara da Kiai me chamou para escrever e continuar fotografando para ele, né, isso acabou sendo um grande ativo para mim, porque eu já tinha o mais difícil, que era o quê, cara? Naqueles anos 90, no início, o pessoal do jiu-jitsu se matava, era uma rivalidade assim comparável ao shootbox BTT. Os caras não se encontravam no Bibi, ficavam um de um lado, outro do outro. Não tinha briga de rua, eles se respeitavam. Mas era praticamente proibido um falar com o outro. O cara era creonte. Pô, o cara do Carson, tá falando com os caras do Carson? Que porra é essa? Sabe, o cara da Aliança. Mesma coisa o cara do Grace. Então era muito curioso, porque eu indo nessas academias, eu acabei, sem querer, né, criando uma coisa que na época era basicamente impossível, que era você ser aceito em todas as agremiações, né, cara? E nunca imaginando que na frente eu seria repórter, né? Isso veio de uma maneira meio que natural. Então, foi bem curioso. E aí eu começo a me identificar mais ainda contigo, porque o projeto da biografia, ele nasce dessa curiosidade pelo personagem que a gente escolheu para a biografia. Thiago, o que moveu vocês até o Vanderlei? O Gurian vai falar por ele. Da minha parte, foi, cara, eu vou escrever o livro, eu vou saber da história primeiro. Se vai vender 1.000 ou se vai vender 1 milhão, eu não sei, mas eu quero saber da história do cara, porque eu sei que é interessante e vai ter gente que vai querer. Então foi meio que pelo mesmo caminho seu, você vê, sem pretensão de fazer vida com isso, de ganhar dinheiro, de virar o escritor, né, por conta do livro, sim, movido pela curiosidade, pela paixão pelo personagem. E isso é muito legal, porque o nosso esporte é o que você falou. Lá fora pode ser até que a gente ganhe algum, mas aqui dentro é complicado, é desvalorizado, né, e não deveria ser mesmo. Eu tenho outra pergunta aqui sobre a origem da arte e tudo mais, não vou atropelar ela agora, mas eu te fiz a pergunta se você tinha entrado no ramo antes ou depois, porque eu acho que todos que entraram na luta, é que nem o jornalista esportivo, a pergunta que onde eu queria chegar é o seguinte: qual foi o lutador que te moveu para o esporte? Baseado em todo jornalista esportivo que eu queria dizer do futebol, por exemplo, meu foco sempre foi o futebol. Eu queria trabalhar com futebol. E aí acabei na revista Ação Games para escrever de videogame. Tive que me virar também no videogame. E dominava muito mais cinema, porque meu pai tinha videolocadora, então gostava até de game, mas, pô, para ser especialista em game, você encontra um monte de cara que só falava de game, peguei até um pouco de abuso. Falei, cara, não dá. Os caras levam a sério videogame, dá licença. Mas, enfim, tive que caminhar por ali que eu conheci o Vanderlei quando lançou o jogo do Pride, né? Olha que cruzamento maluco. Lançou o jogo do Pride, eu fui atrás do Vanderlei em Curitiba para entrevistar ele a primeira vez em 2000. Então eu queria fazer o futebol por causa do Corinthians, né? Não precisava esconder. E aí depois, quando você vira jornalista, você tem que jogar a camisa na gaveta e fazer a sua, né, questão imparcial. Mas acabou não rolando de eu ir pro futebol e aí fui por outros caminhos. Mas quem me leva pro MMA é o Vanderlei, né? Quando eu vejo o Vanderlei, pô, cara, acho que eu posso, né, desbravar por esse caminho aí, não mais como uma carreira, né? Com 40 anos você iniciar, fazer a biografia já foi uma coroação de um trabalho de 17 anos de pesquisa que nós fizemos, mas queria saber de ti, quem foi o lutador? Eu vi algumas palhinhas de um nome aqui, mas quero ver se bate com o que eu ouvi.
Então, boa pergunta. Já sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Um lutador que me puxou. Mas eu diria, se eu tivesse que escolher alguém, né, eu estou até me colocando, me transportando para aquele momento do Rio de Janeiro, né, os anos 90, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. E realmente, cara, quando você entra nesse mundo do jiu-jitsu, E você era bom nesse negócio de jiu-jitsu, Alonso? Ou só treinava? Não, nada. Cheguei até a faixa roxa, nunca gostei de competir. Adrenalina brava, não é uma coisa que me agradava, era só o prazer mesmo de estar ali com os colegas. E é cara, é um dos esportes mais, por incrível que pareça, só você vendo, mas é um dos esportes mais inteligentes que existe. É um xadrez de corpo, assim, é uma coisa inacreditavelmente inteligente. E eu comecei a perceber exatamente isso, né, cara? Que porra, para você ser bom naquilo, você também tinha que ter uma inteligência espacial, que era uma coisa acima da média, não é para qualquer um. E um cara que realmente nessa época estava acima de todos, e eu cobrindo, como eu falei para vocês, campeonatos, e passei a cobrir pela QI ali no início, alguns seminários, né, cara? Eu tive o prazer de ver um seminário do Rickson Gracie e ver o cara fazer uma coisa que eu não. Pô, na época, quem treina e bota o kimono sabe como é difícil você dar um treino, você finaliza alguém no treino. Né? Um cara do seu nível técnico, você vai para o segundo treino, cara, você vai cair de rendimento. Né? Pô, no terceiro treino, pô, no sexto treino, é papo de maluco. Só atleta vai treinar 6 treinos ali de 10 com alguém do mesmo nível que ele. E eu vi o Rickson Gracie nessa época, né, que já era um ídolo do jiu-jitsu, tinha acabado de vencer o Zulu no Maracanãzinho, era o grande ídolo do jiu-jitsu. Eu vi o Rickson, cara, finalizar 24 pessoas no seminário. Tá? Ele só intercalava preta com marrom. Aí ele vinha preta, aí marrom, aí pegava um roxa, sendo que ele deixava o treino começar nos 100 quilos. A superioridade dele era tamanha que ele deixava, ele chegava, como ele estava cansado do treino anterior, o que ele fazia? Ele descansava deixando o cara começar nos 100 quilos, que é uma posição de extrema vantagem. Você está com o pescoço exposto, braço para kimura, braço para armlock e a montada. Você está totalmente exposto nos 100 quilos. Né? E ele deixava os caras começarem nos 100 quilos. E eu vi o cara finalizar nomes da época top, tipo Paulo Caruso, o próprio Renzo Gracie, pô, Big Red, os caras conhecidos da época que eram campeões, finalizados em sequência, sabe? 24 pessoas. Então ali eu falei, pô, cara, esse cara realmente é acima da média. Uma coisa que me chamou muita atenção no Rickson na época, já começava aquela coisa, né? Ah, os jiu-jitsu, os caras são brigões, e o Rickson, cara, sempre teve uma postura de samurai, sabe? Uma coisa exemplar, sabe? Você conversa com o Rickson, você sente uma energia diferente. Então, respondendo, complementando, né? Se tivesse naquele momento ali, que ainda não existiam os Vanderleis, Minotauros, né? Que ainda não estavam nem treinando quando eu comecei a fotografar, o grande nome, o cara que realmente que foi uma grande inspiração para mim foi o Rickson Gracie. Legal. Que bom que temos um nome já para fazer a chamada da nossa pílula. Quem inspirou, quem levou Alonso para o esporte? E até, Thiago, deixa eu te dar, desculpa te interromper, eu gosto sempre de dar uma entrada, porque eu já estou vendo aí em cima da tua chamada, né? Quando você entrar no primeiro comentário, eu já vou dizer o que vai acontecer. No primeiro comentário embaixo, nunca venceu ninguém, vergonha, não sei o quê. E eu sempre respondo para esses caras o seguinte, cara, parem de tentar definir o lutador pelo Sherdog. Antes da era Sherdog, existiram 80 anos de luta. Você imagina, então, se eu entrar ali e for botar Ivan Gomes, não tem nem um nome. Porra, eu vou dizer que o Ivan Gomes é um merda? Cara, o Ivan Gomes foi um dos maiores cascas grossas. Segundo o Carson, era o Fedor dos anos 50. Um monstro. Jorge Gracie. Até hoje o jiu-jitsu não sabe nem quem é Jorge Gracie. Foi o maior Gracie de todos. Fez mais de 100 lutas. Lutou muito mais que o Hélio Gracie. O nego não sabe nem quem é. E quando se fala de Rickson Gracie, as pessoas, né, os fãs atuais que começaram a ver o UFC na edição 100, tendem a pensar o seguinte, o Rickson pegou uns japoneses mais ou menos e não lutou com o Sakuraba. Essa é o reducionismo em torno de Rickson Gracie. Cara, o Rickson Gracie, meu amigo, na era dele, dos anos 80 aos 90, ele pegou os maiores desafios e se provou como ninguém. Né? Tem algo pior do que você estar na sua academia
porra, seu pai na sua academia não, na sua casa, o seu pai te ligar, falar, ô Rickson, vem aqui sair na porrada, que o Hugo tá aqui com 60. Imagina o psicológico disso, meu amigo. Que esporte prepara um atleta para chegar nesse ponto? Ele tinha acabado de ganhar do cara na praia, olha o psicológico, porra, eu tô representando a minha família, porrada na minha academia, no cimento, caramba, o que eu vou fazer? Meu amigo, o cara foi lá, botou o shortinho, foi lá, lutou com o Hugo de novo, finalizou, entendeu? E no maior respeito foi lá, apertou a mão e falou, campeão, te respeito, é isso aí, bola para frente, somos samurais e vamos que vamos. Nunca crocodilagem, 3 contra 1, coisas que a gente vê em torcida, de porra, paulada na cabeça. Essa época que muita gente fala, os caras eram brigões mano a mano. Eles decidiam as pendengas dele como os samurais decidiam, meu irmão. É eu e você, entendeu? Quem for o melhor, bateu, os 60 que estão em volta da minha torcida vão te respeitar. Então isso é o que faz mais ainda respeitar o Rickson Gracie, pelo fato dele ter pego a pior etapa, desafios na rua, 60 do lado de cá, o cara ir lutar e respeitar o oponente dele, entendeu? O cara, tá lá em Los Angeles, chega o Yoji Anjo, do Japão, entendeu? E fala assim, eu vim aqui desafiar o Rickson Gracie, sou campeão do Pancrase. Isso aí ninguém conta, não tá no Sherdog. O cara tá lá dando aula, chega um japonês grandalhão e fala, eu vim aqui te dar porrada, que você é o Bambambam, ganhou 6 no Japan Open, o Rickson, cara, aqui não é assim não, meu amigo, aqui é família Gracie, aqui é Brasil. O negócio é o seguinte, você vê aqui aparecer com mídia japonesa, a parada é a seguinte, sai todo mundo, fica só você, a porrada vai comer, e é o seguinte, depois eu vou divulgar, vai ter que sair lá fora. Aí o cara, aí já quebrava o psicológico. Foi lá, pegou o japonês em 1 minuto, entendeu? O cara todo deformado, saiu na revista japonesa todo deformado, mas também negócio do samurai. Quando o cara pediu para parar, ele parou, entendeu? Então, assim, aí vem os fãs hoje em dia falar, Dickinson, que o Rickson não lutou com os maiores, o Rickson não é ninguém. Meu amigo, quando os maiores que eles consideram, Coleman chegou, o Rickson estava com 39 anos. E por que a luta com o Sakuraba não saiu, que muitos falam? Quando ele fechou a luta com o Sakuraba, o filho dele teve aquela... Né, o filho dele foi achado morto em Nova York, né, cara? Foi uma tragédia horrível. Então, assim, isso abalou o cara, destruiu o cara psicologicamente, acabou com a carreira dele exatamente no momento que ele ia lutar com o Sakuraba. Né? Então, assim, desculpa me estender, mas só explicando que eu gosto sempre de bater nessa tecla que o fã reducionista que não acompanhou o esporte na era pré-Sherdog não tem ideia do tamanho de Rickson Gracie, não respeita o cara. Todo post que hoje eu coloquei um post no meu Instagram, que é um campeonato de surf que teve um dia depois do UFC Rio 1, em 2011, e ele e o Arona competiram, né? Cara, não tem jeito. Já entra uma galera, Mestre Rickson, Arona, aí entra o cara. Porra, esse cara é a vergonha da família Gracie. É impressionante, sabe? E eu gosto sempre de bater nessa tecla. Respeitem aqueles que você não teve a possibilidade de conhecer a história.